essa primeira aula como uma revisão, tá, do que a gente já trabalhou antes de entrar de férias, tá bom? É, a gente vai revisar então o plano cartesiano e também a equação da reta. São dois assuntos que a gente vai usar em outras partes da matéria. São dois assuntos que vão ser úteis para a gente entender o que vai vir depois. Então vou começar por aqui, tá bom? Primeiro, o plano cartesiano, né? O que ele é? Ele é composto por duas retas que se cruzam, tá? Essas duas retas são retas numéricas. Isso quer dizer que a gente tem número positivo, a gente tem número negativo, tá? A gente vai conseguir achar sinais nelas também, tá bom? Uma delas, né, uma das retas, é o eixo da abscissa, que a gente também pode chamar de eixo do x ou eixo x, tá? A outra é o eixo das ordenadas, que a gente também chama de eixo do y ou eixo y. Tá? O eixo do x, ele sempre vai ficar na horizontal, já já vou mostrar para vocês, e o eixo das ordenadas, do y, sempre na vertical, tá bom? Bom, vamos lá ver o que é o plano cartesiano, né? Então aqui, esse é um plano cartesiano sem nenhum ponto, nenhum valor aqui, só os nossos dois eixos para a gente poder enxergar, tá? O eixo do x, ó, ele tem números positivos, números negativos, tem o zero. O eixo do y também tem números positivos, tem números negativos e o zero. O zero é o mesmo zero para os dois eixos, tá bom? E sempre vai ser o y aqui e sempre vai ser o x aqui. Tá? Então, se aparecer alguma figura que não tem o y e não tem o x, tenta lembrar que o x é sempre o que está aqui deitado e o y é sempre o que está em pé. Tá bom? Então, esse é o plano cartesiano e a gente vai colocar coisas nele, né? Porque assim ele não vai servir de muita coisa para a gente. Tá? Ele vai ter mais utilidade quando a gente colocar alguns elementos nele. Ele serve para fazer gráfico, serve para fazer desenho, ele pode servir para várias coisas. Tá bom? Bom, para começar a colocar as coisas nele, né, para fazer ele funcionar certinho, a gente vai ter que colocar um par ordenado. Então, vou explicar o que é o par ordenado para a gente poder entender melhor. Tá? É a combinação dos dois valores de x e do y. Então, eu tenho o eixo do x, eu tenho o eixo do y. O eixo do x tem números, o eixo do y também tem números. Quando eu junto um número de cada um, eu crio um par ordenado. Tá? É um par porque ele usa dois números. Tá? E ele é ordenado porque ele sempre segue a mesma ordem. Ele sempre vem nessa ordem aqui. Ó. É o x e depois o y. Tá? Então vai aparecer um número e depois outro número. O primeiro é sempre do x, o segundo é sempre do y. Tá bom? E a gente marca ele com uma letra maiúscula e com um ponto. Vocês vão ver isso no próximo slide aqui, como isso acontece. Olha lá o exemplo. Eu vou marcar o ponto A, olha lá que é a letra maiúscula, 2 e 3. Tá? O 2 está vindo primeiro, quer dizer que é do x. O 3 está vindo depois, quer dizer que ele é do y. Okay? Como é que isso vai ficar? Vai ficar assim. Ó, tá? Olha lá, o ponto A está aqui, certo? O 2 que ele está usando, onde que ele está? Ele está na parte deitada da figura, né? Ele está na parte do x. E ele também está usando o 3. O 3 ele está nessa linha que está em pé, que é a linha do y. Tá? Então, o A ele está usando o x aqui do 2 e o y aqui do 3. Por isso que ele pode existir. Se eu colocar essa reta aqui mais para cima, o nosso ponto vai ficar mais para cima. Se eu colocar essa reta aqui um pouco mais para a esquerda, o nosso ponto vai vir mais para a esquerda. Ele sempre vai acompanhar esses valores, essas retas pontilhadinhas que estão aparecendo aqui. Tá? Então a gente vai ter um ponto e esse ponto usa um par ordenado. Okay? Quando eu tenho mais de um ponto, eu consigo criar retas. Tá? Que é o que? A reta é a conexão desses pontos. É quando você começa a ligar os pontos. Tá? E se eu consigo colocar várias retas, eu vou poder também criar desenhos com isso. Então a gente vai poder utilizar o plano cartesiano para criar desenhos. Então olha lá. Aqui eu tenho vários pontos, ó, A, B, C, D, E, até chegar no J. Vários pontos aqui. E de um ponto até o outro, percebe que tem uma reta, né? Tem uma linha conectando essa galera. Ó. AB, aí tem o BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI e o IJ. E fecha com o JA. Então, quando eu junto todas essas retas, eu consigo criar desenhos. Tá? A gente não vai trabalhar com os desenhos ainda, porque os desenhos eles são mais elaborados, certo? A gente vai trabalhar só com as retas. Então, a gente vai entender como as retas funcionam, tá bom?
as retas, elas seguem sempre uma regra específica, tá? Essa regra a gente chama de equação da reta. Só que a gente também já trabalhou na sala de aula, isso aí tem no caderno também, tá? A equação da reta é a mesma para todas as retas. O que muda é que ela vai usando os valores diferentes e por isso ela vai ficando diferente, tá? A equação da reta é essa daqui, ó. Y igual a mx mais n. Esse y e esse x são os números que vão aparecer no plano cartesiano. Tá? O que vai interessar mais aqui para a gente é o m e o n. Tá? O que eles são? Né? O m é o coeficiente angular. Já já eu vou falar o que é esse coeficiente angular. Tá? Mas já vamos ficar sabendo que ele existe, que ele é a letra m. E o n é o coeficiente linear. Tá? Esses dois elementos aqui que vão fazer a reta ser uma reta diferente da outra, tá bom? Então vamos ver o que acontece, né? Para saber o coeficiente angular, eu preciso fazer esse cálculo aqui. Percebe que para fazer o cálculo, eu estou usando o x e estou usando o y. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que olhar no meu desenho, vou ter que olhar no meu plano cartesiano para descobrir qual é o valor do x que eu estou usando, qual é o valor do y que eu estou usando, para poder colocar na continha e descobrir o valor de m, tá? E o coeficiente linear, né, que é o n, que é esse que está aqui no finalzinho, ele é o que? Ele é o valor da reta y que é usado na reta. Como assim? Calma aí que a gente vai melhorar isso daqui, tá? O coeficiente linear é o número, né, é o valor que lá do y, lá do eixo do y, está sendo utilizado para se criar a reta, tá? Então vamos lá que a coisa vai ficar mais fácil de entender. Então, coeficiente angular. Para que ele serve, né? Ele serve para inclinar a nossa reta. Então ele inclina a reta, ele faz a reta ficar mais inclinada ou menos inclinada. Isso vai depender do valor que ele tem, tá? Coloquei aqui um exemplo, ó, tem várias retas e presta bem atenção, nenhuma delas está na mesma direção. Cada uma está apontando para um lugar diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma tem uma inclinação diferente. Tá? Então vamos lá, ó. Essa primeira aqui, essa reta verde, ela está seguindo essa regra, ó, x mais 1. Tá? Então olha aqui, ó, o m é o que está junto com o x. Né? Se aqui não tem ninguém, é porque vale 1. Okay? Agora olha a nossa segunda. Essa segunda está usando essa regra. Olha lá, é o 2x mais 1. Então ó, ela já tem uma mudança, né? Antes era 1, agora é 2, e você consegue ver uma mudança acontecendo aqui. Ó, ok? Olha só, terceira reta, essa azul, ela tem o 3x mais 1. Então ó, mudou de novo, aumentou o número, olha o que aconteceu, ela ficou mais inclinada. Tá? A outra reta ali, 4x mais 1, é essa daqui, ó, ela está bem mais inclinada, ela não está em pé, né, mas ela está bem mais inclinada, e olha aqui o número, é o 4 que eu estou usando agora. Então percebe que conforme eu mexo o meu número, ela está inclinando ali. Tá? E a última reta, a mais inclinada ali de todas, é a que usa o 5x mais 1. Então cada uma dessas retas coloridas aqui, ela tem uma regrinha específica que faz ela existir, tá bom? E o coeficiente angular, esse primeiro número aqui, percebe que ele está mudando e ele está fazendo ela inclinar mais ou menos dependendo do valor dela, beleza? Vamos lá. Coeficiente linear, né? Que aquele último que eu falei lá. Ó, a reta passa pelo eixo y. Então quer dizer que a reta passa em cima dele. Então lá no eixo y a gente vai perceber que a reta passa em alguém. E aí esse alguém, né, esse número, vai ser o nosso coeficiente linear. Então olha aqui, ó. Aqui tem várias retas também. E lembra que o y é esse que está na vertical, é esse que está em pé, né? Repara só. A nossa reta verdinha, ela está passando em cima do 1. Essa outra reta vermelha está passando em cima do 2. Essa reta azul passa em cima do 3. Essa aqui passa em cima do 4. E essa última está passando em cima do 5. Então percebe que cada uma está passando em um lugar. Está reparando que elas estão ficando mais altas. Essa aqui está mais embaixo, essa está um pouco mais alta, um pouco mais alta, um pouco mais alta. Por quê? Porque ela está passando em cima de um número maior ou menor. Né? Então esses números aqui vão ser os coeficientes lineares. Tá? Então vamos ver uma por uma. Né? Primeira verdinha. A verdinha, olha lá, x mais 1. Então x mais 1 está passando em cima do 1. Ok? Olha a outra, x mais 2, está passando em cima do 2. Então,
quando você olha o número que ela passa por cima, você está olhando, na verdade, o número que vai vir aqui no final, ó, o coeficiente linear. Tá? Olha a outra azul agora, passa em cima do 3, então é x mais 3. Tá? Olha agora a próxima, ela passa em cima do 4, x mais 4. Olha a última, passa em cima do 5, x mais 5. Tá? Ah, mas por que elas estão todas na mesma direção? Né? Por que elas estão seguindo sempre essa mesma direção? Olha só aqui, ó. Tá vendo que todas elas estão usando o mesmo número na frente do x? Todas elas têm o número 1 aqui escondidinho na frente do x. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas têm a mesma inclinação. Então, se ela tem a mesma inclinação, significa que ela está indo na mesma direção. Tá? Então, se você está achando estranho uma do lado da outra aqui, é porque elas estão na mesma inclinação, elas estão na mesma direção. Tá? E isso acontece porque o coeficiente angular é o mesmo para todas elas. Tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente finalizar e para você poder fazer os exercícios de uma forma mais tranquila de como se calcula, tá? Como a gente faz o cálculo da equação da reta. Tá bom? Coloquei aqui uma reta, ó, tem o ponto A aqui embaixo, tem o ponto B aqui em cima, dá para ver quais são os números que eu estou usando, né? Então a gente tem que marcar os pontos. Então a primeira coisa é você marcar os dois pontos, os dois pares ordenados. Então ó, ponto A está no x, olha lá, o x está valendo 0, né? Então 0. E ele está no y no 1. Então por isso que aqui ficou 1. Ok? Então x0, y1. O ponto B já está um pouco diferente. Ó. No x ele está valendo 2, então 2. E no y ele está valendo 5, então 5. Então 2 e 5, tá? X e y. Então tem o x do A, o y do A. O x do B, o y do B. E aí com isso eu já consigo fazer o cálculo do m, o cálculo do coeficiente angular. Tá? E o que eu uso para fazer o cálculo? Olha lá, yb menos ya. Quem é o yb? É o y do ponto B, então é o 5. Quem é o y do A? É o y do ponto A, então é o 1. Então eu vou fazer 5 menos 1. Tá? Embaixo é o xb menos o xa. Quem é o x do B? O 2. Né? Então por isso veio o 2. Quem é o x do A? O 0. Então por isso veio o 0. Então olha a conta. Ó. 5 menos 1, 4. 2 menos 0, 0. 4 dividido por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que eu já consigo descobrir? Que o m, a inclinação dessa reta, vale 2, ok? Agora, para fechar a conta, falta só descobrir qual é o m, né? O m, o coeficiente linear, é aquele que está no y e que a reta passa por cima. A reta passou por cima de quem? A reta passou por cima do 1. Isso quer dizer que o nosso m está valendo 1. Então, se eu já sei o m, eu já estou pronto para montar a equação da reta. Tá? Então, eu vou ter aqui a equação da reta, y igual a mx mais n, e eu vou poder, então, trocar. Y é igual a 2x mais 1. Né? O 2 é o m, está aqui. O 1 é o n, ali. Então, eu tenho a equação da reta, dessa reta aqui, prontinho, para a gente poder entender. Beleza, pessoal? Até mais.